Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma obra de Ivone Pereira e um livro também escrito pelo espírito de Charles. E hoje a gente vai refletir, dentro dessa obra, né, sobre a comunicação de Victor Hugo, a médium, né, e como é que ele se comunicou, como é que foi isso, como é que aconteceu. Bom, ela diz o seguinte... continuando, né, da parte anterior, ela fala: entre mentes, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial de Victor Hugo, repercutiu poderosamente em nossas potências espirituais, dando a entender exatamente a frase inicial do primeiro capítulo do drama que seria publicado sob o nome de Amor e Ódio. Bom, uma vertigem intraduzível se apossou do nosso espírito. Desapareceu de nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava. Desapareceram Charles, Frederico Chopin, o jovem Gaston e o próprio Victor Hugo. E nos reconhecemos em Paris, na época evocada pela primeira frase do livro. Isto é, pelo reinado de Luís Felipe. Desenrolou-se, então, a história sob o irresistível influxo do grande Hugo, que a narrou e cuja voz ouvíamos sempre, forte e dominadora, sem todavia vê-lo. Sua palavra, portanto, tornou-se vida, cenas, fatos, drama, sequência admirável de uma realidade incontestável. Nós nos vimos presente em todas as cenas, qual espectadora muda do imenso drama, sem contudo perder nossa atual personalidade. Sentimos, porém, ecoando em nossas sensibilidades as emoções e impressões que as personagens deveriam viver, permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser, incomodando-nos mesmo, afligindo-nos, até que a obra foi escrita e terminada. Jamais nos fora possível conceber cenas tão belas, tão artisticamente delineadas, paisagens tão esmeradas e tão encantadores pormenores como ao nosso espírito deram a contemplar nessa madrugada feliz em que nos vimos arrebatada para o espaço. Os fatos se desenvolviam em cores que iam do azul pervinca, cintilante, ao branco igualmente cintilante, ornados de efeitos de luz e sombreados em azul mais forte, lembrando os quadros de Rembrandt. E aí ela fala assim: o Rembrandt, a qual ela se refere, é o Rembrandt Hammerzoon van Rijn, um ilustre pintor da escola holandesa que nasceu em Leiden em 1606 e morreu em Amsterdã em 1669. Esse inconfundível artista brilha pelo vigor e riqueza do pincel, pela ciência do claro escuro, cuja multiplicidade de recursos foi o primeiro a mostrar, pela vida das encarnações, vigor das sombras e brilho da luz. Deixou 350 pinturas e outras tantas águas fortes. É célebre o seu autorretrato. E ela continua no texto falando o seguinte: nenhum detalhe de salão ou de algum jardim, nenhum pormenor de vestuários femininos ou masculinos, e nem mesmo os perfumes escapavam à nossa observação ou à nossa sensibilidade. A certa altura ouvimos que Hugo comunicava, e aí ela abre aspas: a quarta parte será narrada em grifo. E aí ela continua no texto: não compreendemos o que queria ele dizer. Nada perguntamos, no entanto. Acreditamos mesmo que o médium, em tal situação, absolutamente não poderá falar, ou seja, externar a própria vontade, se não obedecer à vontade alheia. Pensávamos, porém, e meditamos, em que o grifo é um sinal na escritura manual ou tipográfica e um tipo de letra de imprensa diferente dos demais caracteres em que o texto de uma obra foi impresso, embora os dicionários expliquem tratar-se também de um enigma, de algo embaraçado ou ambíguo. Dentro em pouco, no entanto, era realmente exposta a quarta parte do livro, exatamente o trecho iniciado em Florença e terminado em Paris. E aí, entre aspas, ela coloca pelos albores do 18º século. Fecha aspas. Mas as cenas agora, bem assim as paisagens ou os ambientes, eram inteiramente modelados em cores vivas, diferentes, portanto, do resto do trabalho que fora em azul e branco. Aí estaria o grifo. Nos episódios verificados em Florença, as colorações eram mais intensas, porém claras e cintilantes, como se um sol vivo e ardente recobrisse os ambientes. Mas, naqueles vividos em Paris, durante essa quarta parte, as cores eram mais brandas e delicadas, destacando-se o azul e o rosa, como em
nas voragens do pecado, mas tudo envolvido em discreta penumbra, como se chovesse. No decurso das cenas, nós nos sentíamos por toda parte como que acompanhante das personagens, a ponto de ingressar em um túmulo com o cadáver de um suicida, cujo espírito se debatia no período das confusões e chegando até a sentir o fétido da decomposição cadavérica. Reconhecemos-nos igualmente detida no horror das antigas prisões europeias, cuja realidade antes não nos preocupava e nos era impossível avaliar. Conhecemos então detalhes repugnantes e atrozes ali existentes, tais como imundícies e fétidos, o que até então ignorávamos houvesse existido nos ditos presídios. Chorávamos e sofríamos, exatamente como faziam as personagens. Cenas, impressões e emoções repercutiam em nossas sensibilidades com intensidade profunda e inexplicável, não isenta de sofrimentos. Cremos que todas as potências com que Deus prendou o nosso ser anímico encontravam-se naqueles momentos sagrados hiperestesiadas, ou seja, todas as nossas energias vibratórias se haviam exaltado ao grau mais alto, grau máximo de nossas existências espirituais. Por vezes sobrevinha fadiga, mas Charles reconduzia-nos o espírito para o junto do corpo, ou tínhamos a impressão de que tal acontecia, não sabemos ao certo. Víamo-lo, então, o corpo arquejante e a suspirar profundamente, vultos aéreos e não reconhecidos por nós. Cremos que o tonificavam com terapêuticas celestes aplicáveis ao caso, pois que então sobrevinha grande alívio no estado geral e retornávamos aos acontecimentos, como dantes. E aí, gente, ficamos por aqui. Desculpe, me engasguei. Só um momento. Ai. Acontece. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe.